Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é a Bispa Rita de Cássia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos deixar hoje a nossa palavra de meditação. Exatamente, vamos meditar na palavra de Deus, Juízes 9, Juízes capítulo 9, no versículo 53. Versículo 53. Porém, uma mulher lançou um pedaço de Elmon sobre a cabeça de Ameleque e quebrou-lhe o crânio. Então, uma mulher, por uma identidade desconhecida, não está na Bíblia, matou o rei Abimeleque. Nós já conhecemos uma história assim, sim ou não? Quem foi que matou o Golias com 5 pedras? O rei Davi, para a honra e glória de Deus, com a força do Espírito Santo. Amém? Então, esta mulher, ela libertou o povo da mão do rei Abimeleque. Juízes, a tradição é atribuída ao profeta Samuel, profeta, juiz, teólogo. Profeta Samuel é o filho de Ana, no qual orou a Deus e entregou seu filho ainda antes mesmo de nascer pela fé a Deus. E ela, com poucos anos de vida, essa criança, ela colocou no internato teológico para servir a Deus, e assim foi. Então, graças ao profeta Samuel e à fidelidade de sua mãe, nós tivemos aqui já um grande teólogo que escreveu 1550 anos antes de Cristo, este livro, Juízes, que estamos meditando no dia de hoje. Juízes 9. Vamos lá, a mulher que matou Abimeleque. Esta mulher, cujo nome não é mencionado, encontrava-se numa situação desesperadora. Abimeleque era um rei impostor, já havia queimado 1000 homens e mulheres e o seu povo na torre de Siquém, e tinha a intenção de fazer o mesmo com esta mulher humilde e com o seu povo na torre de Tebes, que ficava a 16 quilômetros ao norte de Siquém. Ela pegou o primeiro objeto que lhe pareceu útil para defender deste perverso rei. Uma simples pedra de moinho, a mais como tinha uma cerca de 5 a 7 centímetros de espessura, 45 centímetros de diâmetro e um orifício no meio, ou seja, ele tinha como se fosse um anzol no meio, como se fosse uma faquinha, algo cortante no meio, com o qual costumava moer cereais. Então essa pedra moía os cereais da época. Como Abimeleque e algumas pessoas esquecem que Deus usa os fracos e os pobres e os humildes para fazer e mudar a história do seu povo. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito o seu pai, em Juízes 9:56, e com isso imortalizou a memória dessa heroína de nome desconhecido, uma patriota que usou uma simples pedra de moinho para fazer o que estava ao seu alcance, para salvar o seu povo. Onde é que você vai ver isso? Veja também em 2 de Samuel 11:21, em Eclesiásticos 7, e a heroína em Hebreu 11. Então, nós sabemos que o rei Abimeleque, está aqui escrito que era um rei bem perverso. Abimeleque era filho do Gideão, estava incluído entre os 70 filhos de Gideão, 70. E ele nasceu de uma concubina. A palavra vai deixar isso aqui bem claro, quando fazemos um pequeno estudo. E os efeitos desastrosos eram um costume de Israel poder ser visto desde o tempo de Sara e Agar. Em Gênesis 16:2, nós vemos que Agar também teve um filho fora do casamento, sabido pela sua esposa, oferecido ao seu esposo Abraão. Sara ofereceu Agar, a escrava, a Abraão, para poder ter um filho, porque não creu que ele ainda teria um filho com a própria Sara. Bem, sabido que nós temos hoje a religião lá do Ismael, que é também filho de Abraão. E nós vimos aqui também que o Abimeleque era um dos 70 filhos de Gideão, que procederam dele, no versículo 30, Abimeleque, filho de Gideão, com uma concubina de Siquém,
da cidade. É possível que essa concubina ainda morasse na casa dos seus pais. E os filhos desse relacionamento ilegítimo normalmente pertenciam à família da mulher. Enfraquecido ainda mais, reivindicação ilegal. Abimeleque é a coroa que seu pai havia rejeitado. Então, ele foi rejeitado pelo seu pai, Gideão. Acontece que os deuses de Siqué, daquela cidade cananeia, localizada a cerca de 64 quilômetros ao norte do monte de Ebá e Gerizim, Juízes, em capítulo 9, versículo 46, posteriormente a cidade se tornou um centro político religioso importante de Israel. Na melhor das hipóteses, o culto praticado em Siqué era uma mistura de elementos cananeus e israelita por ironia. E Siqué era um local onde Josué havia renovado dois concertos cruciais entre Deus e Israel. Onde é que a gente vai ver isso? Em Juízes 8, em Juízes capítulo 8, versículo do 30 ao 35. E Juízes 24, capítulo 24, do 25 ao 27. Também nós vamos ver algo parecido em Gênesis, capítulo 12, no versículo 6 e 7. Amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus, aqui está uma mulher heroína, no qual matou o rei, que ele se tornou rei porque ele matou os seus irmãos, 70 irmãos, ele simplesmente a matou, colocou lá na torre e tocou fogo com árvores, e ainda provocou o povo que estava ali, vendo esse crime todo. Ele simplesmente fechou a torre, deixou seus irmãos lá dentro e tocou fogo, para que assim ele se tornasse rei, e ainda invocou as pessoas que estivessem do lado dele a fazer o mesmo ato. Deus tenha misericórdia, mas porque nós, o ser humano, é verdadeiramente perverso. Se não for o amor de Cristo e a bondade do Espírito Santo conosco, a sua misericórdia, nós não suportamos, nós não sobrevivemos. Então Deus deu poder a esta mulher dela, então, antes dele queimar na torre, que ele queimava as pessoas lá, ela simplesmente era a única arma que ela tinha, aqui no Juízes 9, versículo 53. Porém, uma mulher lançou um pedaço, deu um nó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Agora você sabe que ele é tão orgulhoso. Você sabe aqui o que é que ele diz? Ele pede aqui embaixo para que alguém mate ele, para ele não ficar na história, nem ninguém saber que ele foi morto por uma mulher. Logo em seguida, no versículo 54, você vai ver isso. Então chamou logo o moço que levava as suas armas e disse-lhe: desambae tua espada e mata-me. Então era o capanga dele que carregava as suas armas de guerra, para que se não diga de mim, uma mulher o matou, e o seu moço o atravessou e ele morreu. Então era um rei muito perverso, morto por uma mulher, uma heroína, no qual a Bíblia aqui não fala. Mas então, nós mulheres estamos, pela misericórdia do Senhor, no patamar no qual o Senhor nos abriu as portas, nos tirou da escravidão. Desde o tempo antigo, Deus já estava levantando as mulheres, não só para a desonra, mas para a honra dele. E por isso que nos últimos tempos, nós mulheres temos a honra de pregar, temos a honra de evangelizar, temos a honra de dirigir a igreja, temos a honra de ser bispa, de ser pastora, de ser diácona, de ser obreira, de ser evangelista, missionária, apóstola. Seja qual for o seu ministério que Deus te chamou, que você se sinta capaz pelo Espírito Santo de fazer a vontade de Deus, porque assim como Deus levantou Davi como herói e rei, e aqui esta mulher, ela matou um rei também com uma pedra. Para a honra e glória do Senhor Jesus, ela não poderia naquela época ser uma heroína, mas com os estudos hoje e a tradução bíblica, ela foi uma heroína. Claro que a mulher, hoje ela teria o mesmo, talvez, reinado e posição que o rei Davi em outro lugar, em outra cidade, porque hoje o tempo está mudado. Hoje a mulher é reconhecida e antigamente absolutamente nada, né? A não ser para gerar filho e
e ficar lá nos seus dias de período na caverna como uma escrava, ou uma doente, ou uma leprosa. Então, louvamos a Deus, a Jesus Cristo, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. E Ele assim nos exalta, nos honra, que toda a honra é para Ele, mas Ele diz da honra a quem tem honra. Nós somos filhos de Deus através do Filho dele, Jesus Cristo, e damos toda a honra e toda a glória para Ele. Muito obrigado por esta palavra de Deus, pela família judaica que poder escrever esta maravilha que é a palavra de Deus e essa história divina sobre a terra, para que assim a gente venha ter entendimento e inspiração que o nosso Deus é vivo e todas as coisas Ele pode para aqueles que creem. Então, pela fé, você faça o que Deus te oriente. Pela fé, você creia que Deus te chamou para a obra e não aceite a desonra. Lute atrás do seu objetivo em Cristo Jesus. Faça o que é correto, porque pela fé nós podemos agradar a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Boa meditação na palavra de Deus. Juízes 9. Para a honra e glória do Senhor. Amém.